Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário. Hoje eu vim trazer algumas leis do Código Penal. É uma lei mais simples, tem poucas páginas, mas ela tem alguns detalhes. Então eu vim trazer esses detalhes para você que ainda está errando alguma questão sobre o Código Penal, tá bom? Então, vamos lá. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada, tem muita coisa aí sobre o CPC, tem coisa sobre o Código de Processo Penal, o Código Penal também. Do CPC eu acredito que eu só não gravei sobre a sentença e sobre os recursos, tá? Eu tô sem tempo para gravar mesmo, mas eu criei um grupo no Telegram onde eu tô disponibilizando questões. Então o pessoal que os que estão lá estão gostando, estão achando bem positivo. Então, se você ainda não está lá, está aí as minhas redes sociais, o link para o Telegram e para o Instagram para você seguir, tá bom? E lá eu coloquei hoje mesmo várias questões de Código Penal bem legais com todas essas dicas aqui que eu vou trazer para vocês. Então, vamos aí ver algumas delas. Então, tem a parte, o Código Penal ele é dividido lá em quatro partes, né? As partes das falsificações, a parte dos crimes praticados por funcionários públicos, a parte do crime praticado por particular contra a administração geral e a parte dos crimes contra a justiça, né? A administração da justiça. Então, você tem que dividir bem isso assim na sua cabeça para não se confundir, tá bom? Então, a dica número 1, você vai verificar lá no Código Penal que em várias partes, nas falsificações, aumenta-se a sexta parte se o crime é cometido por funcionário público. E aí, no 2, eu coloquei, entre aspas, aí a falsidade ideológica, porque a falsidade ideológica também aumenta a sexta parte se praticado por funcionário público, porém esse crime ele deve ser cometido prevalecendo-se do cargo. Então, para aumentar aí essa pena da sexta parte, o funcionário público ele tem que cometer a falsidade ideológica, mas prevalecendo-se do cargo. Então, cuidado com isso. Na terceira dica é atestados. Então, tem dois crimes, é o crime que o médico dá o atestado e o crime também de falso atestado lá, o certidão, né? Então, esse crime, se for com o fim, esses dois crimes, se for com o fim de obter lucro, acrescenta-se a pena de multa, além das outras que forem ter, tá? Quarta dica aí, no crime de fraude, então não confunda com falsificações. Quando você vê falsificações, falsidade, você sempre pensa que vai aumentar a sexta parte se for cometido por funcionário público na maioria dos crimes, né? Porém, no fraude em certames de interesse público, que é o que foi adicionado a essa lei depois que ela foi feita, então se resulta dano, a pena ela é maior do que o que era a pena anteriormente para fraude de certames públicos. Então, resultou dano, ela vai ser maior. E se for praticado por funcionário público, ela vai aumentar 1/3 e não a sexta parte, tá? Então, observação se a banca cobrar desse crime de fraude em certames de interesse público. E a quinta dica aí na questão de falsificações, o crime de supressão de documento, ele é aquele documento que você destrói lá, mas que você não poderia dispor daquele documento, tá? Então, cuidado com isso. Se você já está gostando das dicas aí, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e dá aquela força aí para o canal. As próximas dicas é da parte mais comprida aí, que são dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, nesses crimes nós temos, deixa eu pegar aqui todos os crimes. Nós temos peculato, peculato culposo, peculato mediante erro de outrem, né? Inserção de dados falsos no sistema de informação. Nesse caso, a de inserção, o funcionário ele é autorizado, mas ele insere dados falsos, né? Ele é autorizado a colocar os dados verdadeiros. E temos também a modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Temos extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, concussão,
excesso da exação, corrupção passiva, prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, violência arbitrária, abandono da função, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, violação do sigilo funcional, violação do sigilo de proposta de concorrência. Então, esses são os crimes praticados por funcionário público e não por particulares, tá? Deixa eu ir aqui na lei antes de dar essas dicas aqui, para mostrar uma coisa para vocês, caso alguém ainda tenha dúvida, né? Só um minutinho. Então, ó, quando você vê essa parte preta aqui mais escura, esse é o nome do crime. Aqui é o que fala do crime, aqui é a pena, e aí você sempre olha o parágrafo único, ó, se tem alguma observação, que são essas observações que eu estou falando nesse vídeo, tá? Que nem fraude de certames públicos, ele foi acrescentado depois, né? E aqui, ó, a gente tem dos crimes contra a administração pública, então o título é diferente, né? É praticado por funcionário público contra a administração. Aí aqui vem os que eu falei. Por exemplo, o peculato culposo, que é a primeira dica que eu vou dar lá, né? No caso do parágrafo anterior, ou seja, do peculato culposo, a reparação do dano se precede, ou seja, se é antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se é posterior, reduz a metade a pena imposta. Então, essas coisinhas é que podem cair nas questões. Além de você saber qual crime, os verbos, por exemplo, peculato é apropriar-se de alguma coisa, por exemplo, aqui, concussão é exigir. Você vai ver que a escrita da concussão ela é igualzinha à corrupção passiva, exceto os verbos. Aqui é exigir, aqui é solicitar ou receber. Entendeu? Aí o restante é igual, para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida ou aceitar proposta de tal vantagem. Você vai ver que é muito semelhante, mas os verbos mudam. Então, o crime de concussão é exigir alguma coisa, o crime de corrupção passiva é solicitar ou receber. Então, voltando aqui para as dicas. O número 1 eu já falei, né, que é peculato culposo. Então, se a reparação do dano ela acontece antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Ou, se for depois da sentença irrecorrível, reduz a metade, tá? Então, cuidado para não confundir aqui com um terço, um sexto, sexta parte e tal. O crime 2 é a dica 2, modificação ou alteração não autorizada em sistema de informação. Se resulta dano à administração ou ao administrado, não é só na administração, né? As penas elas aumentam de 1/3 até a metade. Concussão, aí eu coloquei que o verbo é exigir, porque é muito parecido com corrupção passiva, e corrupção passiva é solicitar ou receber. E aí também tem uma cláusula, uma parte de aumento de pena, né? Então, se retarda, pratica ou deixa de praticar pela vantagem indevida recebida, a pena ela aumenta de 1/3. Se for cedido, aí tem outra parte também que fala, no caso da corrupção passiva, né? Na corrupção ativa não tem isso, tá? Então, se for cedendo, se a pessoa cometeu o crime de corrupção passiva, o funcionário, né? Porque é crimes praticados por funcionários, cedendo a pedido ou influência de outrem, a pena ela é menor nesse caso. Advocacia administrativa, a quinta dica, pena maior se o interesse for ilegítimo. Então, o que é advocacia administrativa? Você patrocinar interesse privado perante a administração pública prevalecendo do seu cargo. Se esse interesse for ilegítimo, a pena ela será maior. 6. Exceto na modificação, então aqui eu coloquei uma dica, né? Exceto aí no crime de modificação ou alteração não autorizada pelo sistema de informações, que se houver dano, aumenta de 1/3 a metade. Nos demais, quando houver dano nessa lei, a pena ela será maior. Então, né, no crime praticado por funcionário. 7. Abandono da função, se ele resulta prejuízo público, a pena ela é maior. E se for compreendido na faixa da fronteira, a pena ela vai ser maior ainda, tá? 8.
Considera-se o funcionário público que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exercer cargo, emprego ou função pública. E aí tem sobre os cargos em comissão ou a função de direção ou assessoramento, se esses que estão nesses cargos cometerem esses crimes praticados por funcionário público, aumenta-se a pena da terça parte, tá? E vamos para outra parte da lei, que é dos crimes praticados por particular contra a administração geral. Então aqui eu trouxe só os detalhes, né? Os detalhes que pode ter passado desapercebido se você só leu essa lei uma vez, né? Número 1. Usurpação da função pública. Então, nesse crime, se auferir vantagem, que é você se fingir aí de funcionário público, e aí lembrando que aqui a gente está falando dos crimes praticados por particular, né? Se for com o intuito de auferir vantagem, a pena ela é maior. Nos crimes de resistência, então você opor-se aí ao ato, né? Mediante, eu trouxe mediante violência ou ameaça, coloquei errado ameaçam aqui, não, é ameaça, tá, gente? Desconsidera esse erro. Esse crime, ele só é crime de resistência se for mediante violência ou ameaça. Então, muita atenção com isso. E se o ato não se praticar, não se executar em razão da resistência, a pena ela será maior. 3. Crime tráfico de influência. Muito cuidado para você não confundir esse crime com exploração de prestígio. Exploração de prestígio é no outro título, que dos crimes contra a justiça. No crime de tráfico de influência, é aquelas pessoas que exigem algum valor, que solicitam a pretexto de influenciar em funcionário público. A pena nesse crime ela é aumentada da metade, ela aumenta a metade se a pessoa alega, se o particular alega que essa vantagem que ele vai receber, parte dessa vantagem ou a vantagem vai para o funcionário público. Então a pena ela aumenta a metade. O crime que eu falei que é deixa eu pegar ele aqui, da justiça, exploração de prestígio, ele é muito semelhante com o tráfico de influência, porém não é a pretexto de influir em funcionário público, mas sim em funcionários da justiça, como juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então cuidado, tráfico de influência está na parte dos crimes praticados por particular e é para influenciar aí no funcionário público. 4. Corrupção ativa, diferente de corrupção passiva, que é cometida por funcionário público. Esse daqui é cometido por particular. Então, é oferecer ou prometer alguma vantagem, né? E aumenta a pena de 1/3 se a pessoa praticar, omitir, retardar, infringindo o dever funcional por esse oferecimento aí ou essa promessa de vantagem indevida. Agora a gente vai para os crimes contra a administração da justiça, que é o último tópico aí para esse concurso do Tribunal de Justiça. Deixa aí seu like no vídeo, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos para gabaritar esse concurso do Tribunal de Justiça. Então as dicas aí que eu tenho dos crimes contra a administração de justiça: 1. A denunciação caluniosa, ela tem muitas partes aqui, assim como o falso testemunho, então tem que decorar. Denunciação caluniosa é aquele lá que você acusa alguém que sabe que é inocente. Se for crime de contravenção, que é uma pena menor, a pena ela é diminuída na metade. Se essa denunciação caluniosa for contra uma contravenção, você acusando alguém que sabe que é inocente contra uma contravenção, então vai diminuir da metade. Mas se nessa denunciação caluniosa o agente serve-se de anonimato, a pena ela é aumentada da 6ª parte. O crime de falso testemunho ou falsa perícia, ele tem muitas observações. Então, se for mediante suborno ou com o fim de produzir prova em processo penal ou processo civil em que for parte a administração pública, as penas elas aumentam-se de 1/6 a 1/3.
E aí a gente falou do aumento, agora a gente vai falar da diminuição. O fato, ele deixa de ser punível se antes do processo, se antes da sentença, perdão, no processo, no mesmo processo que a pessoa deu falso testemunho ou que fez a falsa perícia, se antes da sentença ele se retrata ou declara a verdade, aí deixa de ser punível esse crime. Então tem duas opções aí, observações: aumento, né, que se for suborno ou se for para produzir prova em processo penal ou civil, aumenta de 1/6 a 1/3. Se a pessoa se retrata, fala a verdade no mesmo processo e antes da sentença, não pode ser depois da sentença, tem que ser antes da sentença, o fato deixa de ser punível. 3. O crime de coação no curso do processo, ele tem que usar violência ou ameaça para ser considerado esse crime. 4. Exercício arbitrário das próprias razões. Então, aquilo lá que você comete crimes, embora legítimo, mas você quer se vingar, alguma coisa assim, ou até rasga documentos para se vingar, salvo quando a lei permite. Tem que arrumar aqui também que eu não coloquei espaço, mas beleza. Se não há emprego de violência, somente vai começar a investigar esse crime se for por queixa, tá? Então essa é a observação dessa parte. Tem deixa eu ler aqui uma parte também que fala desse crime. Exercício arbitrário das próprias razões. Então, lá no artigo 346, tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção, aí a pena vai ser maior. E também é referente a esse crime, exercício arbitrário das próprias razões. Quinta dica, fraude processual. Então, aquilo lá que você inova lá, muda o corpo de julgar, faz para induzir o erro ao juiz, ao perito. Se for em processo penal, mesmo que não iniciado essa fraude processual, as penas elas serão em dobro. E sexto e última dica aí, exploração de prestígio a pretexto de influir em juiz e aí várias outras lá que eu falei, né, até testemunha, as penas elas aumentam de 1/3 se alegar que essa vantagem vai para essas partes, o juiz, o jurado, o Ministério Público, o funcionário público da Justiça, o perito, o tradutor, o intérprete ou a testemunha, tá? Muita atenção com essas dicas aí, uns detalhinhos aí que pode fazer você errar uma questão, então precisa saber. É isso, eu fico por aqui, deixa aí seu like, inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais, no grupo do Telegram, que tem muitas questões bacanas lá, e no Instagram também, @DianaLoucena. Até o próximo vídeo.